Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Muito bem, senhoras e senhores, cá estamos com o terceiro episódio do Imagina Se Pega no Olho em 2026. Eu até parei um pouco porque o gato tá aqui na minha frente e ele tá com a cara de que eu vou continuar falando aqui, ele vai soltar uma miada brutal enquanto a gente tá falando, mas tudo bem, faz parte. Você tá acostumado a escutar o Imagina Se Pega no Olho, já sabe bem como é a rotina de gravar aqui em casa. Enfim, a gente resolveu falar de um tema de cultura pop para ir alternando, né? A gente teve um tema tão sério no último episódio que a gente resolveu, não que cultura pop não seja sério, pelo amor de Deus, não tirem as minhas palavras do contexto, mas enfim, a gente resolveu gravar um tema mais leve, digamos assim, para descontrair um pouco, para você, querido ouvinte, poder encarar o mês de março de frente, porque afinal de contas, oficialmente, você tem que se contentar com o fato de que acabou o carnaval, que, portanto, agora você tem um mês sem um único feriado pela frente. Mas calma que, em tese, em abril tem mais. A gente está vivendo um momento aqui, que é um momento bem... Eu diria que é um momento histórico até, com perdão do exagero, tanto na Marvel quanto na DC, meio que ao mesmo tempo, né? Ou seja, a gente tem... Se por um lado na Marvel a gente tem o fim, ou o segundo fim, né? Enfim, do universo Ultimate, a gente tem o crescimento exponencial do universo Absolute, lá do lado da DC. A gente vai falar um pouco sobre isso. Se você não sabe do que caralhos a gente está falando, você chegou aqui, pulou de paraquedas, a gente vai explicar um pouco do que se trata o negócio. Mas, basicamente, a gente está falando de duas iniciativas editoriais das duas maiores editoras de quadrinhos de super-heróis do planeta, ou de quadrinhos de hominho, né? Enfim, acho que a gente pode falar quadrinho de hominho. Aliás, prefiro falar quadrinho de hominho. Doravante agora vai ser chamado quadrinho de hominho. São, na verdade, iniciativas editoriais com o objetivo de criar, tanto uma quanto outra, óbvio, cada uma com o seu objetivo, com a sua pegada diferente, mas o desafio final delas é reinterpretar os personagens clássicos dos quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC, de uma maneira que, além, obviamente, de manter o velho leitor lendo esta bagaça, de alguma forma ela consiga trazer novos leitores. O ponto é, está trazendo de fato? Ou seja, Absolute, Ultimate, de alguma forma estão trazendo novos leitores? Trouxeram em algum momento? Enfim, para discutir isso e mais uma série de outras coisas envolvendo estes dois universos, inclusive muita gente... Vou até discutir isso com vocês, se é justo o que muita gente falou no começo, né? O universo Absolute é o universo Ultimate da DC. Será que é também? Sim. Trouxe aqui, na verdade, dois especialistas do gênero. O queridíssimo Léo Vicente, o Buddy, do Fala Animal. Léo, muitíssimo bem-vindo. De novo, Imagina Se Pega no Olho. Olá, eu só tenho uma correção a fazer, porque Absolute Batman não é gibi de hominha, é gibinho de homenzarrão, porque ele é grande pacto. Justo, é gibi de homão. E também está conosco aqui ninguém menos do que Leroy, o homem, o mito por trás do haterzaço.
Porra, o mito não, né? O mito é uma palavra que tá meio indígena. Porra, Né? desculpa. Tô brincando, Desculpa. mas valeu. Desde que não me levem pra cadeia por fazer merda, né? Eu faço merdas, mas merdas do bem, né? Não essas porra aí. Mas enfim, muito obrigado pelo convite aí. Você, Thiago, Gabi, o Léo tá aí também. A gente tava quase todo mundo reunido ontem, estão aqui de novo, né? E a segunda vez que eu participo daqui, a primeira a gente veio para falar do Snyderverse, né? O fim do maldito Snyderverse, que não, para mim não é tão maldito, né? Eu gosto com parcimônia. E agora a gente veio para falar de mais uns universos aí que meio polêmicos, meio chamativos, tanto quanto o Snyderverse foi, né? Que discute. E que tem Snyder também. E que tem Snyder, sim, é mais um Snyderverse, não é? Na verdade. Exatamente. Eu queria lançar a primeira pergunta aqui para vocês, que é justamente o seguinte, esse principal tema, né? Corta para... Estamos em 2025, mas sei lá, corta para comecinho dos anos 2000, a Marvel teve a ideia de fazer uma nova interpretação dos seus heróis, o universo Ultimate, num mundo mais moderno, mais dinâmico, Peter Parker tirando foto com câmera digital, Peter Parker web designer do Clarim Diário e por aí bela vai. jogada. Web designer, que eu li. Eu nem falo muito de web designer porque eu comecei trabalhando como web designer e em 2026 agora nós estamos falando de uma profissão que nem existe mais, né? É tão velha que nem existe mais. Mas, enfim. Pra você vê, naquela época, nem o Peter Parker sabia direito que era um web designer, né? Ele pegaram só pelo nome, assim. Web designer. E aí, obviamente, teve todo esse desenvolvimento do universo Ultimate, papapá, piriri, pororó. O universo Ultimate, em um determinado momento, morreu nas Guerras Secretas do menino Jonathan Hickman. E voltou em algum momento, ele morreu mais ou menos, né? Morreu, mas passava bem, ou qualquer coisa assim. E depois voltou e aí se criou novamente uma nova versão do universo Ultimate recentemente, com, para mim, a única versão que importa hoje em dia do Peter Parker, que é um Peter Parker adulto, barbado, que trabalha, que, enfim, que não é mais aquele Peter Parker adolescente, eu já não aguento mais, mas enfim, e que agora acabou de acabar. E a gente teve, quem não sabe também, por outro lado, uma iniciativa que está sendo uma iniciativa editorial muitíssimo bem sucedida, está vendendo para um caralho, que é o Universo Absolute lá na DC, que é, na verdade, também uma reinterpretação dos personagens clássicos da DC, mas aí não com essa pegada de vamos fazê-los serem... vamos tentar fazer a versão século XXI deles, e sim, vamos fazer uma versão mais sombria, digamos, né, dos personagens. Para vocês, tanto uma quanto outra, elas conseguem, ou conseguiram, no caso do Universo Ultimate, cumprir esta porra desse objetivo, que é fazer uma nova geração de leitores começar a ler quadrinhos de super-herói? Ou seja, tô começando aqui do zero, entre aspas, né? Não. Não. Essa foi fácil. Eu acho que o primeiro Universo Ultimate conseguiu, porque ele tinha uma coisa que, independente de ser um ponto de entrada, começar do zero, ter qualidade, se o leitor não sabe que existe, ele não vai comprar. E isso as editoras simplesmente esquecem. Elas não vão até o público que não lê. Principalmente nos Estados Unidos, que você tem venda quase que exclusiva em comic shop. Mas o primeiro Universo Ultimate tinha anúncio em TV, era uma época que a Marvel estava forte em outras mídias e tal. Eu acho que ele até conseguiu pegar um novo leitor, que até o Universo Marvel normal, na época, tava com aqueles arcos de porta de entrada, né? Capitão América do Brubaker, Vingadores do Bendis, X-Men do Morrison. Eles estavam totalmente apontados para isso, seja no Universo Ultimate ou não, mas o Ultimate realmente era mais fácil, se comunicava com o leitor jovem, um Peter Parker da idade das pessoas que estavam começando a ler. Naquela época, eu acho que deu certo por algum tempo, que isso são dois pontos, né, de conquistar um novo leitor. É você fazer ele saber que existe, se interessar,
e depois manter ele. Eu acho que eles conseguiram fazer muita gente se interessar e poucos continuaram leitores. Agora, o novo universo Ultimate e o Absolute, eu acho que eles vêm... Eu acho não, né? Isso é número. Eles vendem mais do que os gibis de linha normal, né? Do que a média, tirando Batman e Homem-Aranha, que são 2 gibis que pode estar uma merda que vende bem. Mas eles vendem mais, mas não é porque eles estão pegando novos leitores. Eles estão trazendo de volta leitores que se desinteressaram pelas mensais. E é o que você falou que o Thiago falou do Homem-Aranha, por exemplo. O pessoal não tá pegando, é um universo novo, tal. Não, é os leitores que já se encheram o saco de ver o Homem-Aranha nunca desenvolver, nunca ficar adulto, viram que nesse universo ele foram lá ler. Lá na DC, gente que acha a comparação do Leroy sobre o Snyderverse faz até algum sentido, né? Porque é um universo mais dark e tal. Sim. Gente que acha que os heróis têm que ser mais dark e tal, se interessaram. O Scott Snyder, que é um cara que eu não gosto no universo normal no Batman, as loucuras que ele fazia no Batman não funcionava no universo normal, funciona muito melhor no Absolute. Quem é fã dele foi lá. Então é isso, eu acho que eles pegaram muita gente que largou revistas mensais, que só lê esporadicamente, mas que estão lendo muito. O Absolute Batman é um ótimo exemplo. A própria DC, eu não lembro se foi o Jim Lee ou o editor dos títulos Absolute, falou que eles estão surpresos que o Absolute Batman cada mês vende mais e eles não entendem por quê. Que é uma coisa rara de acontecer. A última vez que eu lembro de acontecer isso era lá com o Walking Dead Invencível do Kirkman. Era isso que eu ia falar. O novo The Walking Dead, né? O Batman, quem diria? Quem diria? Cara, mas eu concordo muito com o que o Bud falou. Realmente, a primeira vez que chegou o Ultimate, a gente estava falando de um Peter Parker que era fotógrafo, que vivia desde os anos 60 as mesmas aventuras, etc. E chegou para renovar, né? Tanto que eu acho que não trouxe leitores, mas trouxe fãs da Marvel, porque muito do MCU, principalmente no início, foi tudo inspirado aí no Ultimate, né? Todas as questões dos Ultimates, que depois viraram os Vingadores, etc. A história é muito parecida, os arquétipos são muito parecidos, o background... O Homem de Ferro, né? Exato, né? Visualmente, então, né? Nossa. Né? Então, acho que tudo da primeira leva do Ultimate foi trazer novas pessoas a conhecer. Agora, ler, manter, a gente acabou vendo que não foi muito bem por aí. O universo Ultimate ele acabou nas Guerras Secretas, como o Thiago falou, só que eles meio que deram um fim em tudo que já estava bem mais ou menos e transformaram em pior lá no Ultimato, que saiu. Eu gosto assim da saga, eu acho que se tivesse sido o fim do universo por ali, seria melhor do que continuar. O que eles fizeram com os X-Men lá foi absurdo, assim, a coisa mais chata que eu já li dos X-Men na minha vida. E eu gostava dos X-Men, apesar deles serem um pouquinho extremos no início, era tudo muito extremo no universo Ultimate, principalmente dessa parte, se eu não me engano, era o Miller que escrevia no início. Era muito, muito extremo, assim, mas eu gostava, a ideia era legal, assim, trazia para um novo tempo, era como se reiniciasse as aventuras nesses novos tempos, mas não segurou ninguém, assim, foi a primeira impressão legal e tal. Depois a gente teve o Miles, que foi a única coisa que segurou o universo Ultimate, que realmente depois a Marvel fez só o Guerras Secretas de 2015, só para tirar o Miles de lá e jogar no universo principal, que acabou destruindo o personagem, tudo que ele tinha de bom para mim, assim, de único. Ele era o Homem-Aranha de uma realidade, não existia, ele é amigo do Peter, ele é parceiro do Peter, não, ele mal sabia que era Peter Parker, né? Então ele era o principal, eu gostava muito disso, ele era um dos heróis principais. Aqui agora ele tá meio perdido, a gente tem um batalhão de Homens-Aranhas no universo principal, então ele tá lá no meio tentando se destacar e às vezes não tão bem assim, né? Já virou vampiro, já tem espada de luz, etc. Esse retorno do universo Ultimate, eu acho que foi mais para realizar o sonho molhado dos fãs, né? O Thiago deixou bem claro, o Bud também, que a gente pegou assim e falou, cara, não, a Marvel pensou assim, não vou mudar o Peter Parker, ele vai ser sempre aquele adolescente de 40 anos, né?
Então, se a gente pegasse o universo falido ali e tentasse reiniciar novamente com um cara que fez isso muito bem com os X-Men na linha principal e entregar o que os fãs querem, né? Será que vai dar certo? Aí jogaram o Peter casado, com filho, que teve algumas mudancinhas legais, em questão de viagem no tempo, alterou toda a realidade, etc. E funcionou muito bem, assim, eu gostei muito. E atraiu todo mundo. Eu sou um cara que odeia mensal. Assim, começando falando, eu sou uma pessoa que não curte mensal justamente por essas amarras editoriais. Você não pode fazer tal coisa do personagem, ele é uma propriedade, né? Na verdade, né? Não é um cara, não é uma pessoa, é uma propriedade. Ele tem que ser reconhecível, ele tem que ter sempre essas renovações entre aspas, assim, mas manter o que já estava, essa parada de cronologia, de reconhecível para o público. Então você acaba limitando muitas histórias, por isso que toda hora tem guerra em Gotham, toda hora o Coringa aparece, toda hora o Coringa some, toda hora o Batman briga com a Mulher Gato, depois eles ficam juntos. Então é uma coisa que segura muito. Então o cara que a gente até estava falando após o podcast que a gente gravou ontem do Fala Animal, que às vezes, cara, as coisas, quando você pega um escritor muito bom, mas ele tem essas amarras editoriais, ele tem esse controle, ele é guiado ali, não, isso você não pode fazer, a ideia é boa, mas você não pode fazer essa parada, como o Tom King, James Tynion e tal, você pega os trabalhos autorais desses caras, é incrível o que eles conseguem fazer, mas eles não podem, eles simplesmente não podem. Aí é que entra o Absolute da DC, é lógico que não é tanto assim, mas ali o Scott Snyder e a galera que seguiu ele no primeiro momento podia fazer o que bem entendesse, não era questão de vamos renovar os personagens para uma nova, para uma audiência atual, vamos trazer isso. Não, foi tipo, cara, pega esse personagem, pega muito que o Morrison fala nos livros deles, em entrevistas, de pegar, de novo essa palavra, mas o mito, né, o mito do herói, tudo que circunda o herói, como ele fez muito bem ali no Multiversity, né, falar, você dá para seguir o básico ali do herói, de todos os heróis, tornar aquele gostinho de conhecer, mas dá para você ir em muitas direções. E foi isso para mim que o Absolute fez. Ele pegou tudo que a gente vê dos personagens que tem agora, principalmente da primeira leva, Mulher Maravilha, Superman e o Batman, você reconhece algum teco daquela história de algum lugar, já a questão visual, ou mesmo a história como segue, ou como ele se comporta, etc. Tudo ali você já viu em algum lugar nesses 80, 90 anos dos personagens. Mas eles estão levando para lugares diferentes e fazendo o que querem, a tal da liberdade criativa, que eu acho que no Ultimate novo agora também já se perdeu, porque para mim só o Homem-Aranha se salvava, assim, o resto eu achei que estava muito mesma coisa, e o Homem-Aranha, a partir das edições, tirando essa parte relevante dele ter a família, etc., era o mesmo Homem-Aranha que você via sempre. Então, qual que é o significado de você ver um universo que é igual ao outro, sabe? Eu acho esquisito, sabe? Eu acho, e aqui eu tenho um ponto, queria ouvir de vocês também, confesso que esse novo revamp aí do universo Ultimate, eu confesso que eu não entendi muito bem qual era a ideia. Se era simplesmente, vamos deixar lá, sei lá, o Hickman, a Pete Momoko e tal, fazerem o que eles quiserem durante um tempo e depois a gente vai embora com isso. Embora hoje, de novo usando o Miles, né? Hoje o Miles tenha carregado as caixas lá com ele, e agora vamos criar novos personagens, novos heróis no universo, as tais caixas, né? Mágicas, qualquer coisa que valha, a caixa dos poderes lá. Vamos criar novos heróis no universo atual, com base nos heróis do universo. E já tem, por exemplo, uma versão, uma já anunciada, que é, sei lá, meio bola cantada, né? Mas um Magnum negro. Veja você. Olha aí, ó. Olha aí. Querida Marvel, olha só. Repetindo o que fez com o Nick Fury. Mas, enfim. Mas eu não entendi muito bem essa lógica. Agora, se tu for olhar não sei se ele existiu especificamente só como esse experimento criativo, né? E aí depois, a gente estava pensando no fim tudo estava planejado. Tudo estava planejado. A gente queria trazer as tais caixas para o universo atual e aí criar novos heróis, sei lá, enfim. Mas eu acho que eu tenho medo que aconteça com o universo Absolute,
e é isso que eu queria ouvir de vocês, o que aconteceu com o Universo Ultimate lá no começo. Que era, no fim, ele acaba criando uma cronologia tão maluca, tão intrincada quanto a própria cronologia do universo regular, o que pode tornar o negócio não insondável, né? Eu concordo com o Chico Barney que, assim, se você pega um gibi de hominho, você não consegue ler um gibi de hominho, dá dois passos para trás e... Dá 2 passos para trás, volta e não sei o quê. Mas um pouco daquela coisa meio chata, saca? Assim, não é nem por não entender, é por achar chato. É pouco atrativa, né? Eu acho que o problema é esse. Não é que é impossível de entender. A gente sabe que as pessoas hoje em dia são preguiçosas, né? A gente, quando a gente começou a ler, a cronologia já era uma zona, já tinha décadas, e a gente não tinha internet, tinha um monte de coisa que não saiu no Brasil, a gente não sabia. A gente ia conversar com amigo, tem coisa que a gente só vai descobrir 20 anos depois. É só você jogar no Google, em 5 minutos você descobre, né? As pessoas também são preguiçosas. Mas acho que é inevitável isso acontecer. O universo... Porque uma coisa que acontece hoje, que é diferente de antigamente, mesmo, a gente tinha até mais gibi antigamente, mensal, do que tem hoje. Só que as coisas demoravam mais para mudar. Eu vejo isso quando eu faço roteiro de dossiê, matéria longa de personagem e tal. Você pega os personagens surgiram lá nos anos 30 até os anos 40. Até os anos 90 tinha um ritmo de mudança. Demorava 20 anos para ter uma mudança grandiosa. Agora isso acontece todo ano. E isso acontece também nos novos universos. Então eu acho que fica complicado muito rápido tudo. Tudo acontece, o universo Ultimate, em menos de 10 anos a gente já tinha tido Saga do Clone, Venom, Carnificina, coisas que demoraram décadas no universo normal. Então, tudo é muito rápido, tudo muda muito. E eu acho que isso é meio que inevitável, infelizmente. Por outro lado, eu acho que às vezes eles acertam de querer fazer limitado. Esse novo universo Ultimate veio desde o começo com o planejamento de 2 anos. Eu achei estranho, ninguém acreditou, até o momento parece ser real, mas realmente é pouco tempo, e mesmo no Absolute, eles não falam que vai acabar, mas o Scott Snyder disse que o Absolute Batman é um arco de umas 30 e poucas edições. Não quer dizer que não vai ter outro cara depois deles, não estão falando que vai acabar, mas parece ter um planejamento, sabe, para deixar a coisa redonda. Eu acho que é justamente isso, acaba se tornando mais do mesmo, né? Não tem pra onde muito correr. Você acaba criando... São histórias, tá todo mundo jogando ali, mas todo mundo vai acabar se encontrando, vai acabar criando laços ali, relações, até uma hora que fica insustentável e fica a mesma coisa. Eu acho uma boa realmente ter uma limitação, eles saberem onde querem parar, sabe? Eu acho que a parada é essa, eu quero contar uma história. Eu acho que tudo funciona assim. O cara levanta assim de manhã e fala, porra, quero contar uma história do Batman. Posso contar do jeito que eu quiser? Pode. Posso fazer o que eu quiser? Pode. Posso acabar onde eu quiser? Pode. Então, beleza. Aí a coisa, por isso que se torna prazeroso você ler, porque não é exatamente novidade que mata, essas coisas fora da cronologia, é uma boa história que o cara quer contar. Às vezes o Scott Snyder assim fala que ele é uma boa história que ele tá tramando ali, talvez seja um pouquinho demais, mas é uma história divertida, ele largou o foda-se, o que ele fazia no início dos Novos 52, lá misturar terror, body horror, uma coisa mais, uma pegada mais gótica, o Batman mais serião, assim, tacando foda-se e tal, funciona muito bem aqui, o Bud falou bem isso, porque você não tem amarra cronológica, ele não pode fazer isso, porque o dia... Quando você tá criando as próprias regras, funciona, né? Você Exato. Não consegue encaixar isso quando já tem regras estabelecidas. O cara pega um personagem que naquela época, ele tinha uns 70 anos, eu imagino por aí, ele tem 70 anos de história, 70 anos de coisas que aconteceram, ele querendo incluir coisa nesse meio e que isso se torne a principal naquele momento é complicado. Agora você pega o Franklin Richards no Heróis Renascem e você faz o que você quiser lá, sabe? Você pega e fala, foda-se, eu vou colocar o Batman boladão, só que aí vocês acham que ele é grande, vou apresentar o Bane, que é 4 vezes maior, tá ligado? Eu tô esperando o Robin absoluto ser aquele do Novos Titãs, todo boladão lá do desenho lá, pô, ia ser da hora, maior que o Batman ainda.
Mas eu acho que a questão é essa, quando você tem uma boa história e tem uma certa liberdade do que você pode fazer, liberdade do que você quer tomar ali, a coisa fica interessante, seja uma doideira como o Batman, uma coisa mais mística e tal, como a Mulher Maravilha, ou uma coisa até mais politizada como o Superman, né, do Absolute. Então você faz o que você quiser e vambora, sabe? Mas é que você tem vontade, você pode, você criou do zero. Então a coisa funciona melhor, essa história é mais atrativa. Mas tem que ter um fim uma hora, senão vira zona de novo. Até que o próprio fim torna isso diferente, né? Exato, né? Você sabe que vai. Invencível é maravilhoso, por quê? Porque tem um fim, sabe? Tipo, tá, agora tá estendendo, é lógico. Mas tipo, ele tá fazendo histórias no universo, mas o Invencível nem aparece. Sim, ele tá incluindo coisas ali que são durante toda aquela saga que passou longe, ou criando o que aconteceu depois, ou aquele cara que tava no fundo, ou aquele personagem que todo mundo gosta. The Walking Dead também é isso, tem fim. Eu acho que ter o fim faz a coisa se tornar mais prazerosa. Não vai ser uma coisa que vai se repetir guerra em Gotham a cada 2 semanas durante 90 anos. Então eu acho que é não sei, mais atrativo. Quer dizer. Sei. Agora, o que me deixa cabreiro, e eu fiquei pensando um pouco sobre isso esses dias, eu vi, por exemplo, eu confesso, tá? Preciso confessar, eu sou essa pessoa que estava, sim, plano de 2 anos, blá, 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 mas confesso que eu sou essa pessoa que estava pensando ali no fundo do seu coração, querida Marvel, você podia, talvez, nos fazer a gentileza de retirar o Peter Parker do universo 616 e deixar o outro Peter Parker assumir o lugar dele? Sim, não custa nada, tranquilão, assim. Não precisa fazer mais nada. Por mim, estava tranquilo se fizesse só isso. E eu fiquei muito pensando nesses dias, quando eles anunciaram o Arqueiro Verde da versão Absolute, que eu, conceitualmente, eu achei incrível. Vamos ver na prática como o negócio vai se desenvolver, né? Tem meu coração, né? Vamos ver como vai sair. Mas eu fico pensando o quanto, no fim das contas, daquilo, em algum momento, poderia, talvez, infectar, entre aspas, o próprio Arqueiro Verde do universo regular da DC. E aí, eu tenho, na verdade, 2 perguntas para vocês. Ou seja, estes novos universos, que em tese são universos, né, que têm essa característica de dar um novo olhar para os personagens. Eles têm potencial para, de alguma forma, influenciar o que vem sendo feito no universo normal? E a pergunta 2 é, de alguma forma, tanto o atual universo, o antigo universo Ultimate, a gente já sabe, tem a resposta para essa pergunta, que chama Miles Morales, mas o atual universo Ultimate e mesmo o universo Absolute, em algum momento vocês acham que a gente vai ter algo sendo carregado de fato mesmo destes universos para o universo atual? Carregado é mais difícil de ter certeza, assim como aconteceu com o Miles, mas de influência é sempre. É o Nick Fury negro, Putz, eu tinha outra coisa do universo Ultimate na ponta da língua que fugiu. O Capitão América mais militarizado. Algo que o Brubaker usou quase que em paralelo aos Supremos. Eu acho que a maioria dessas coisas vão que dão muito certo, que ficam muito populares, vão acabando tendo reflexo no universo normal. Pode demorar, pode não, também depende do sucesso que o personagem tá na sua versão normal, né? Tipo, o Nick Fury tava meio encostado, ninguém ligava, né? Ainda teve o cinema para ajudar. Mas eu acho que cedo ou tarde o que dá muito certo é absorvido. Como acontece com o cinema também, né? Muita coisa de cinema e TV que fica muito popular, daqui a pouco a gente tem nos quadrinhos. E como teve o Arqueiro Verde parecido com o Arrow lá na época do 952. A diferença é que esse não deu certo. Graças a Deus. Mas, cara, eu concordo também. Eu acho que de alguma forma, talvez não um personagem, mas algum conceito, alguma equipe, alguma coisa acaba passando. Porque se alguma
alguma dessas criações, a gente pensa elas como finitas e estão dando dinheiro e estão dando certo e o público está gostando, de algum modo eles têm que jogar para a linha que não vai acabar nunca, né? Então eles vão. Sim. A Marvel e a DC, elas fazem isso, a gente fala, nossa, amamos os personagens, para eles é tudo dinheiro, cara. Um bando de velho sentado numa sala falando o que a gente vai fazer para ganhar dinheiro. Ah, faz isso aqui. Eles vão pegando a ideia de quem gosta realmente, mas é tudo trabalho. Eles querem. Os caras que escrevem, alguns deles até gostam, mas eles não mandam em nada, né? Então, eles dão a ideia, daí os caras falam, gostei, agora você faz isso lá no Peter Parker e tal. Eu acho que tem jeito de ser feito, é complicado, mas, porra, já fizeram tanta coisa, o cara fez pacto com o demônio, se quiser deixar ele velho, casado com os filhos que tem agora, eles dão um jeito, não sabe? Não é? Não é? Porra, dá. Ele pede devolução pro Mephisto, pronto. O Mephisto fala, não, você é muito bonzinho, toma a sua vida aí de volta, sabe? E tudo isso que a gente viu aí esqueci o nome do desgraçado lá que fez o Homem-Aranha por tanto tempo, que eu odeio ele. Não o Zé o Dan Slott não, Dan Slott eu não gosto muito, mas eu acho ok. O outro que é famosinho também. Nick Spencer. Esse arrombado, filha da puta, sabe? Tipo, foi tudo um sonho, sabe? Aí apaga tudo isso, cara, apaga, traz Ai, maravilhoso. Sabe, traz a Mary Jane voltando lá do avião. Eu tava sequestrado, retornei aqui, achei que você pensou que eu tava morto. Começa dali de novo, sabe? Tipo, sei lá, mano. Dá pra fazer. E eles vão fazer. Alguma coisa que der muito certo, tanto a Marvel como a DC, eles vão trazer pra esse universo normal aqui, cara. Meu sonho realmente é acabar com os universos correntes, né? E partir para essa questão aí de dar margem mais criativamente. Mas isso é impossível. E alguma coisa a DC quase fez o 5G, né? Que ela fez aquele. Eles iam fazer correndo, né? Mas a ideia em si não era ruim. Eles fizeram aquele. O pessoal não lembra muito, mas teve uma iniciativa pós. Eu não lembro se foi pós ou ainda dentro do 952, que era aquele DCU. É o finalzinho dos 952. Os caras falaram, não, aqui você pode fazer qualquer coisa. Liberdade teve uma série do Bizarro, que era muito legal, etc. Só que também não deu certo, que daí surgiu aquele Superman motoqueiro do Romitinha lá. Maravilhoso. Né? Faz coisa ruim, não ajuda, né? Então, mas eles sempre tentam dar uma assim, falam, pô, não vamos se amarrar a cronologia, mas aquele velho chato vai bater na porta e vai falar, não, mas eu quero o Superman. O grande problema é esse, né? Eu sou um cara que gosta muito de cronologia, mas a verdade é que as editoras não sabem, eu acho que elas não sabem trabalhar a cronologia e a falta dela também. Porque o problema da cronologia, para mim, o que ela é confusa não é porque ela é longa, é porque ela se contradiz. É porque justamente não obedece às próprias regras. E isso te deixa confuso. Autor que não lembra que um personagem morreu, do nada o personagem está vivo e não tem explicação, porque esqueceram que ele estava morto. Só tá lá. Só tá lá. E aí, quando você quer fazer um negócio inovador, faz dentro da cronologia. Não, faz um universo novo, é melhor. Porra, a DC joga muito isso fora, né? Os filhos da puta tem umas infinitas terras. Faz outras terras. Pronto. Aí não precisa de cronologia, é muito fácil. Cara, eu acho que dava para seguir, né, nessa pegada. Assim. E é esse também a indecisão do alvo, né, das grandes editoras. Porque elas sempre falam que elas querem novos leitores. Só que elas não fazem nada pelo novo leitor, eles só falam, né? É um ponto de entrada, mas aí eu caio no que eu falei antes. Não adianta ter um ponto de entrada se o possível leitor não sabe que aquilo existe. Tem que chegar essa informação nele, ele tem que saber onde comprar, sabe? E aí, no fim, ele fica passando a mão no velho que não quer ler nada que é novo, porque acha que tudo que é novo é ruim. Exato. e o novo não sabe que existe. Você fica num limbo, né? Você tá tirando para dois lados e não atingindo nenhum dos dois. E quando o novo descobre, já tá na edição 42. Aí ele não quer mais, não. Quer Nossa, sim. Sim. Aí é foda. Sim. E aquelas coisas malucas também, né? Porque o novo leitor no mercado americano é muito mais fácil o cara descobrir por encadernado que tem livraria. Aí o que acontece? O cara entra numa livraria, vai lá, Demolidor volume 3. Vou pegar esse volume 3, Mark Waid. Aliás, volume 1, do Bendis. Beleza, volume 2, do Wade. Ele não sabe que são duas coleções diferentes, ele só vê o número. Sabe? É confuso. Isso sim, é muito mais confuso que a cronologia. É o modo como você vende para as pessoas. Então, agora, eu tenho outra aqui, inclusive.
que é justamente isso. Estas iniciativas editoriais, a gente está conversando aqui, já vai fazer 30 minutos, estamos aí chegando à conclusão de que elas, no fim das contas, não ajudam em muito essa coisa de novos leitores. Assim como já ficou absolutamente comprovado, que era uma coisa que se falou pra caralho, né? Vai ter filme do Homem de Ferro. É óbvio que as pessoas vão começar a ler os gibis do Homem de Ferro. É óbvio que o moleque de, sei lá, 12 anos de idade que vai assistir o Homem de Ferro no cinema vai começar a ler os gibis do Homem de Ferro. Porra nenhuma. Sabemos que isso... Não é nem que não lê, mas não dura um ano, sabe? É um negócio de alguns meses que a pessoa se empolga. Normalmente as editoras criam algum evento em cima daquele personagem naquele período do filme. Aquilo vende naquela janelinha de tempo. Às vezes, dá uma aumentadinha, sabe? Minúscula de vendas que se mantém por pouco tempo. Ao contrário, por exemplo, a gente estava falando de Walking Dead. Walking Dead é um fenômeno por causa disso. Muita gente que não lê gibi lia Walking Dead. Eu acho que a pegada é um pouco diferente. Por exemplo, o cara que vai ver o filme dos Vingadores Doutor Destino, nome horrível, mas enfim, Vingadores Doutor Destino. Aí o cara vai lá, a Marvel começa a promover o Doutor Destino. Vamos fazer o World Order Doom lá. Não é o mesmo personagem, assim, sabe? Eu sou um cara que acha que não tem que ser fiel mesmo, não. Acho que, foda-se, faz o cara preto, faz o cara chinês, faz o cara com outra ideia. Eu acho legal, mas eu já conheço os personagens, então eu quero ver uma questão diferente, eu quero ver uma adaptação. O cara que tá assistindo a porra do filme, ele vai pegar um gibi, ele vai querer ver o cara que ele tá vendo a porra do filme, aí chega lá, não tem nada a ver. É só o nome, sabe? Aí isso também eu faço. Por isso que segura, eu falo, pô, mas se aqui no Tobey Maguire, cadê a porra do disparador de teia orgânico? O cara usa um baratinho no braço? Que caralho é esse, sabe? Aí sai fora, mano. Porque são personagens diferentes, são mídias diferentes. Eu acho que é muito difícil alguém que é atraído pelos filmes ficar nos quadrinhos. Acontece, obviamente acontece. Mas eu acho muito difícil acontecer. É uma fatia muito pequena. Não tem como, cara. A mídia é diferente, a história como é contada é diferente, os personagens são diferentes, então eu acho uma parada muito esquisita. Assim. Eu acho que o público novo que tem uma renovação constante. Eu acho que é muito mentira que as editoras falam, nunca tem. Cara, todos nós temos canal em YouTube, coisa em rede social, a gente vê a interação e o interesse do público jovem, é muito grande. Muito Só grande. que eles ficam, eu vejo que é uma média de uns 5, 6 anos, depois eles perdem interesse. Faz 25 anos que eu escrevo sobre quadrinhos em site, revista, tudo. Eu já notei isso. É alguns anos, tipo, pro mercado, não é pouco. 5, 6 anos. Se isso acontece sempre, é algo significativo. Só que você tem que pensar que em 5, 6 anos você tem que estar renovando. É constante. Eu acho que era mais importante reter do que querer renovar o tempo todo. Porque o renovar o tempo todo tá acontecendo meio que automaticamente, sem muito esforço. Porque as editoras não têm esforço. Elas falam que estão tentando, mas a gente vê que não é um negócio bem coordenado como empresa. Que eu entro de novo no negócio. Você não divulga, você não tem ponto de venda fácil. Elas pensam só no que a história é atrativa. Mas você tem que divulgar isso. É o outro ponto. Só que tem essa renovação e eles não estão sabendo aproveitar de verdade. E hoje em dia a gente tem também esse limbo do toda adaptação é ruim agora, né? Todo filme é ruim, toda série é ruim. E isso matou um pouco. A gente vê uma coisa mais do que as adaptações, os filmes, o que alimenta muito essa pessoal é vídeo no YouTube. Ninguém mais faz vídeo de quadrinho. Porque os filmes não estão sendo sucesso. Caiu para menos da metade do que tinha 3, 4 anos atrás. Sim, verdade. É uma queda muito grande, assim. Não que exatamente tenha uma queda de qualidade, mas o público meio que começou a largar a mão. Eu falo, gente, que não é só de super-herói, né? O cinema como um todo tá fudido. Mudou muito. Sabe um que eu uso muito de exemplo? Velozes e Furiosos. O último foi um fracasso gigantesco. Bom ou ruim, ele não é diferente dos outros, porque só esse foi fracasso, porque as pessoas cansaram de ir no cinema, ponto.
E teve a pandemia no meio, né? Teve a pandemia no meio, né? Porque não tem. Eu falo isso dos filmes da Marvel também. A qualidade é a mesma. Tem coisa boa e coisa ruim, como sempre foi. Não mudou nada disso. Só que as pessoas mudou o hábito, mudou o hábito. Você sabe que você já paga um streaming, você não vai querer gastar no cinema de novo. Às vezes daqui a 15 dias aquele próprio filme vai estar lá disponível, né? Você vai sair do conforto da sua casa, que você já paga para pegar um ônibus, um metrô, um Uber, pagar gasolina que seja, para pagar estacionamento, para enfrentar uma fila, para chegar lá e ter um monte de gente gritando. Porra, é foda, cara. Ainda mais americano que é mal educado, né? Parece uma festa, porra, do cinema. Deve ser insuportável ver um filme nos Estados Unidos. Tem momentos que é da hora. Tipo, você foi lá ver comédia é boa ver assim. Sim. Você acaba achando graça até porque não é tão engraçado. E esses filmes eventão aí, o Guerra Infinita e o Ultimato, foi a coisa mais legal de você ver no sistema. Porque era real, era tipo emoção da galera mesmo. Agora você vai no cinema, você sabe que os caras... Pô, eu vi aquela porra do Homem-Aranha, todo mundo batendo palma no Homem-Aranha, que tem os 3 lá. Puta bagulho falso da porra. Desculpa se você gostou. Não tem emoção nenhuma, né? Tipo, só parou, eu te mato de novo, vamos bater palma. Puta que bagulho. Eu falo, meu, senta aí, presta atenção na porra do filme, sabe? É cansativo e custoso, sabe? Você ir ao cinema. Eu dou graças a Deus que a gente tem as cabines ainda que salvam, que lá você assiste em paz, assim, sabe? Mas fora disso, eu não tenho mais vontade de ir não sei, hein? Tem umas exibições para a imprensa que você não vê tão em paz assim, hein? Não. É pré-estreia que é merda. Pré-estreia que é zona. Cabine de... Nossa, porque pré-estreia tem gente que nem tá ali porque gosta do filme, né? A empresa parceira que deram convite para todo mundo. O cara nem gosta de cinema, vai para fazer bonito com o chefe. No ano passado, a gente foi em algumas prés, assim, principalmente Disney, Marvel. Tava esse maluco aí que tá no BBB, Jonas aí, sei lá, que eu falo, caralho, né? Não que ninguém possa ver os filmes assim, fala, o filme é meu. Isso aí quando eu tinha 12 anos, é meu personagem, é minha banda, ninguém pode conhecer, né? Isso já passou muito tempo. Mas, porra, sabe, a galera tá indo só pelo Aue, daí faz Aue mesmo. A gente foi, a última pré que eu fui, que eu me lembre, assim, foi do Invasão Secreta, cara. Já é uma bosta. Já é uma merda. O primeiro episódio até enganava. Né? Não enganava, não. Me enganou em nenhum momento. É uma bosta. Só que tava tanta zoeira dentro da sala, tanto celular, era pré-estreia, e jogando pipoca, e os caras falando, e streamer descendo e subindo, e youtuber indo lá na frente. Cara, que já é ruim, com esse tipo de ação ainda, ficou pior ainda. Eu só vi a hora de ir embora, tá ligado? Eu falo, meu, eu quero ir embora, que tá foda. Puta, né? Não é nada. Não. Mas você falou uma coisa interessante, Leroy. Você falou desse negócio de o personagem é meu, tal. Isso tem muito. Eu acho que isso é uma coisa importante de geracional quando tem esse pessoal que se interessa por um universo novo. Porque tem esse potencial de se tornar a versão dessa pessoa, do personagem, porque conheceu o Absolute, conheceu o Ultimate. Mas, de novo, eu acho que trabalham mal. E no caso do Ultimate, esse plano de 2 anos, é bom ser limitado, mas foi muito rápido. Então, acho que você não consegue formar esse grupo com só 2 anos. Estabelecer uma base, assim, de fã, né? A famosa fanbase, né, cara? Porque isso é importante, porque é uma coisa também que, mesmo no universo normal, né? Dos anos 90 para cá, os personagens são descaracterizados com frequência. Muito que a gente não gosta do Peter Parker hoje em dia não é só o fato dele não mudar. Eu acho o Peter Parker o contrário do Grandes Poderes e Grandes Responsabilidades. Hoje em dia ele é um puta do irresponsável. Descaracterizaram o personagem. E isso, às vezes é bom, às vezes é ruim, por exemplo. Funcionou Punho de Ferro lá, quando teve do Brubaker com o Matt Fraction. Funcionou. É uma nova personalidade mais interessante do que o original. E aí tem isso geracional. O pessoal conheceu ele e falou, pô, o Punho de Ferro é um puta personagem legal. Aí você apresenta a Epic Collection dele, porra, era essa merda antes. Não passei da segunda página. Sabe? E isso eu acho que é um lado que eles deviam apostar mais. Mas, de novo, eles trabalham mal essa parte. Agora, o Léo falou, eu ia falar de um verbo, então vou colocar 2 verbos aqui, né? A minha pergunta para vocês era, tem alguma, ainda que não sejam esses universos, ainda que seja talvez alguma outra iniciativa, existe alguma forma de, renovar, e 2, usando o outro verbo que o Léo usou,
de manter, na verdade, estes públicos leitores para gibis de super-herói especificamente? Aqui falando especificamente de gibi de super-herói, né? Eu acho que às vezes eles tentam, tem resultados flutuantes. Um que tá dando muito certo é o negócio do encadernado em livraria lá fora, que aqui, enquanto existia a livraria, também ajudou, agora não existe. Mas isso ajuda, a gente viu isso dar certo primeiro lá com Walking Dead, Invencível, que é super-herói, o Skybound, o Energon Universe está dando muito certo nesse formato. E às vezes, uma coisa que a própria Marvel fez, aquele formato Digest, que é um formatinho que era distribuído pela Arte em farmácia e mercado. A DC fez aquelas parcerias com a Walmart. A DC, aliás, faz muita parceria inteligente nesse lado. Ela fez as com a Walmart, fez aqui no Brasil com Turma da Mônica, com mangá no Japão, com os personagens da Bonelli. Isso eu acho interessante, que você pega outros mercados e apresenta o seu produto. Isso eu acho uma coisa muito acertada. Eu não sei se está dando o resultado que eles querem, né? A gente nunca tem uma noção muito boa disso, até porque no Brasil não tem tantas iniciativas assim. Teve essa da Turma da Mônica só. Mas eu acho que tinham que ser mais agressivos nisso. Venda direta para o leitor é muito bom para não ter estoque sobrando, mas o leitor não sabe que existe. Mas eu entendo que é difícil, não é um negócio fácil, né? Porque nos Estados Unidos, antigamente, você tinha banca pra caralho e vendia em mercado, farmácia, açougue, vendia em qualquer buraco, vendia gibi, né? E agora, você não. Ao mesmo tempo que eu falo, tem que atingir outros, eu não sei onde seria esse outros também. Não tô dizendo que é uma coisa fácil mesmo. Mas eu acho que precisa disso, sabe? Fazer venda combinada no cinema, por exemplo. Sim. Pô, você tá com o filme do personagem, faz um quiosquezinho lá vendendo gibis. É o lugar mais óbvio, é onde tá o personagem. Pronto, né? Sabe uma coisa que a gente teve muito e que hoje em dia tem mais... Eu acho um pouco diferente. A gente teve muita animação acompanhando, tanto brinquedo como quadrinho. A gente tinha a parte de animação, é o famoso Saturday Morning, né? E isso matou muito o interesse. Exato. Sim. Isso matou. Não tem mais brinquedo. Isso já tem a ver com o fato das crianças deixar de ser criança cedo demais. Não? Sim. A gente vê brinquedo para criança muito pequena. Para pré-adolescente não tem brinquedo mais. Tem porra nenhuma, você fica meio perdido, você vai nos brinquedos. Você vê adulto comprando, não criança. Cara, mas eu acho que a gente tinha um aglomerado ali, alguma coisa que impulsionava a gente para consumir quadrinhos, porque agora, como tudo é muito, tipo, o MCU, o negócio do James Gunn, é tudo muito nichado, não é uma coisa livre que você põe lá, o Super Choque para assistir, foda-se, sabe? Ninguém nem sabe que isso é de quadrinho. Eu acho que faz falta essa dobradinha brinquedo e desenho animado infantil. Eu acho que realmente cara, faz falta. E isso não atrai mais as crianças, não mantém. Pô, a gente conheceu o Batman, conheceu o Superman, conheceu na época o Super-Homem, o Homem-Aranha, antes da gente encostar num quadrinho. Todo mundo já nasce sabendo. Exato, né? Exato. Sabe, eu acho que não adianta muito. É uma coisa interessante, né? Porque todo mundo fala, os anos 90 foi o boom dos quadrinhos, porque veio a Image, as capas alternativas. Não foi só isso, gente. Tinha umas 20 séries animadas de quadrinho passando. Tinha até da Ultra Force. Tinha uma a Savage Dragon, Homem-Aranha, Batman, Superman, X-Men, Quarteto, Surfista, Vingadores. Todo mundo tinha série animada nos anos 90. É óbvio que isso aqueceu o mercado também. E era coisa que passava, como você falou, sábado de manhã, num programa semanal, etc. Porque se você parar para pensar que esses produtos voltados a super-heróis, é tudo questão de streaming, é tudo questão de cai no mesmo problema da distribuição direta, né? A molecada não sabe que existe. Pô, põe essa porra aí, TV aberta. Eu vejo muito isso, esses desenhos bem infantis que a Marvel lançou nos últimos anos. Spider, Homem de Ferro, seus amigos, sabe? A criançada não sabe o que existe, é pra elas. Os marmanjão vendo, eu vou ver lá o Miles Morales ali, sabe? Porra, sabe, eu acho E aí tem a outra vertente que é tipo Invencível, que só é pra adulto e tal, e se perde. Tem pra criança muito pequena que também mal vê.
não vamos falar de animação do Prime, que eles são os arrombados. Arrombado. Você fala de promoção que não rola. Invencível passa despercebido por todo mundo. A porra lá do Mighty eu esqueci agora. Mighty Nine. Esse Mighty Nine, o Invencível eu não acho, mas o Mighty Nine passou bem despercebido mesmo. Cara, ninguém falou nada. Até o principal do Vox Machina, ninguém fala nada. Mas streaming tem muito disso, né, cara? Porra, a primeira temporada tem uma divulgação foda e depois se esquece. Acho terrível. Prime é a pior divulgação que eu já vi na vida. E é só série boa, é só animação boa e foda-se, sabe? Tá lá. A própria HBO com o Primal lá também foda-se, qualquer nota. É tipo entretenimento se você assina pra ver Game of Thrones. Tá lá o negócio, sabe? Acho isso tão ruim, mas a questão é inacessível para algumas pessoas e desconhecidos. Se você ligar a TV e tá lá... Isso tem muito em comum, streaming, GB. A dificuldade de divulgar para o público potencial. Você fica só para as mesmas. E às vezes é uma dificuldade que eles mesmo criam, né? Mas... então. É uma coisa canibalista demais isso aí, sabe? A coisa vai canibalizando o seu próprio produto, tornando isso cada vez mais nichado. É complicado, sabe? Pô, essa questão de mangá está crescendo tanto. Porque tem um mangá que é bom. Vai ter um anime logo, sabe? Normalmente no mesmo ano, né? Às vezes até o anime sai. Já anuncia com anime, mangá, com OVA, com caralho a 4. E sabe? Ainda tem a vantagem de ser quase igual, né? As mudanças são pequenas e visualmente quase nulas. Que aí cai naquilo que você falou, que a pessoa quer ler o que assistiu e acha que assistiu. E cai também no que a gente falou, também é finito, sabe? Tirando One Piece e graças a Deus Hajime no Ippo, as questões do mangá ali, anime, é tudo fechadinho ali, vai acabar aquela história. Mangá e anime, eu sempre falo, é finito até que faça sucesso e tenha 20 continuações ou o criador faça 20 histórias iguais com personagens que ele diz que são Evangelion tá voltando agora, caralho. Né? Pô, mas eu acho que vale a pena essa tentativa, sabe? Eu quero fazer outra coisa, quero tentar fazer outra coisa. O cara ganhou muito dinheiro, não, vou estender a série e pau, não sei o quê. Porque é criação dele, as regras do mundo são ele. Lógico que tem editorial. Editorial é a parte de produção, controle, sempre tem ali. Mas o problema é a empresa que é dona, né? Né? Então, mas você tem mais uma certa liberdade em cima daquilo. Ele vai te guiando pro que eles entendem como o padrão do mercado ali editorial, e aí você se perde. Mas como é um universo criado por você, tem as suas regras, você sabe como vai terminar aquilo, você consegue brincar melhor. Eu acho que essa é a vantagem dos mangás e animes em relação aos quadrinhos, e isso você vê muito no Absolute, sabe, até a questão estética, a movimentação, a ação, como eles fazem, de serem pequenos arquinhos levando a um arcaço assim, sabe, já vai acabar no número tal, enquanto isso vai acontecendo essas coisas que vão construindo alguma coisa ali por dentro, né, tipo, joga aí a Guerra de Gotham na semana, o Peter vai perder o emprego de novo, e vai seguindo aquilo interminavelmente, sabe, é uma construção, é uma, que o pessoal fala world building, né, essas paradas assim, que vai mantendo o cara interessado, né? Você viu? Eu aprendi esses dias. Bonito. Mas eu acho que é isso muito atraente. Você tem uma... E não serem tantos títulos, né? Eu acho isso importante, né? Sim. Tanto o Ultimate quanto o Absolute ficaram pé no chão, 5, 4 títulos. Agora já estão querendo jogar, né? Não, mas mesmo no Absolute, a maioria é minissérie. Os novos são tudo minissérie. Aquele é minissérie, Mulher Gata é minissérie, o Caçador de Marte tá pra acabar. O Caçador de Marte eu não finalizei ainda grande parte. Eu não tinha nem começado, mas eu comecei a achar interessante. Mas, tipo, ficou, sei lá, são mensal mesmo, são 4, 5 títulos. E isso, teoricamente, uma hora vai acabar, né? Mas como você falou, talvez acabe aquele arco, talvez troque a equipe criativa. Eu preferia que realmente acabasse e saísse outro universo absoluto, universo superlativo, sabe? Um negócio assim, eles criando outra coisa com a mesma ideia, não a ideia de universo, não a ideia do universo novo, né? Exato, sabe? Tipo, esse universo tá nascendo. Eu acho que tinha que ser assim. Se uma hora você tiver uma história pra contar, retorna, se não deixa lá no canto dele. É o que eu falei, a DC é que tem a melhor desculpa, né? Você tem aquele monte de terra encostada, usa, né?
Não é, então, pô, é tão simples assim as coisas. Para nós é simples, mas é porque a gente não ganha R$ 1 com isso. Se a gente. Nossas mansões Como assim? dependentes, Né? talvez. Você não é rico com Imagina! Eu tô devendo, filho. A Amazon quer me pegar aqui. Tá foda. Mas eu acho que é a questão de você ter liberdade para criar, você deixar aquilo de canto, você não ter obrigatoriedade, o que eu acho que mata muito a leitura, mata você como leitor velho, ou mesmo como novo, é a obrigatoriedade de todo mês sair uma historinha para manter aquele título rolando. É aquele negócio, né? Eu acho que é um modelo que a BBC na Inglaterra é legal, de série, né? A série vai ter uma temporada nova quando eu tiver uma história para contar. Tinha uma série chamada Red Dwarf, que era de ficção com comédia, que às vezes uma vez ficou mais de 10 anos sem uma temporada, e de repente voltou. Por quê? Não tinha história para contar, agora eu tenho. Pronto. O Night Manager agora, né? Night Manager, foi 10 anos, né? É tão simples, é só você querer uma história. Todo mundo quer contar uma história com o Batman, mas quando ele vai contar a história que ele quer com o Batman, o cara fala, isso aqui você não pode, isso aqui não, e tal. Não, ou o contrário, né? Todo mundo quer contar a mesma história. Eu lembro que 952 era o Snyder e na outra mensal, não lembro quem era agora, me fugiu. As duas primeiras edições tem uma fuga do arco. Saíram no mesmo dia. Não era o Tomasi? Vou recontar a origem do Batman. Ah, meu pai. Então, agora vocês vão ver. Agora vai ser a origem definitiva. O que aconteceu entre o ano 1 e o ano 2. Você não sabia, mas tem aquele detalhe. Quando os pais dele foram mortos no Beco do Crime, tinha o cara na janela olhando. Ah, puta. O melhor amigo de infância que ninguém nunca ouviu falar por 60 Olha que essa ideia da janela usaram na piada mortal com o Charada, hein? Eita porra. Aí, tá vendo? Aí, ó. É isso. O que eu ia perguntar para vocês é o seguinte, falando do Absolute, tenho duas questões, até para a gente ir se encaminhando para o fim aqui, mas sobre o Absolute em específico, eu sei que a gente já falou do Ultimate, mas do Absolute 1, vocês acham que em algum momento a gente vai ter algo acontecendo, tem a possibilidade de ter algo acontecendo como aconteceu com o universo Ultimate, ou seja, o encontro dos personagens do universo Absolute com o do universo normal? Já tá acontecendo. De CKO, os 3 Absolute estão aparecer as versões deles em um futuro próximo. Tá uma merda. E vai acontecer também porque elas têm uma união entre elas. Ela tem um linkzinho, assim, são terras separadas, tá acontecendo um monte de coisa, mas elas têm um link em comum, né, entre elas. Do mesmo jeito que o Ultimate também teve sempre esqueço o nome dele, Maker. Criador. O Criador. Isso. Lá eles têm o Darkseid, tem o Gladiador Dourado, sabe? Eles estão fazendo esse link entre as duas terras, porque provavelmente uma hora vai acontecer assim. Sinceramente, de verdade, eu preferia que não, cara. Eu quero que eu lembro quando saiu de DC All-In, eles falaram que era um plano de vários anos que ia culminar numa saga com os dois mundos. Quando saiu o All-In, mas falaram que vai ser vários anos até chegar lá. Era esse DCKO aí, eles adiantaram. Mas, se a gente parar pra pensar, o Absolute, fudeu, né? Mas o Absolute tem uma coisa que é foda, que ele era pra ter saído logo depois do Death Metal, né? Sim. Eles ficaram esperando, acho que o Snyder ter tempo. Não, e eles pegaram, né, e jogaram um monte de iniciativa depois do Death Metal. Aí entrou o Future State, aí entrou o Infinite Frontier lá, e eles... Sombrio. Tudo perdido. Falou, cara, o que eu vou fazer aqui, sabe? Era só enrolando. Terrível, terrível. Aquele planeta Lazarus, Deus é mais. Nossa cara. Senhora. Esse é horrível. Meu Deus do céu. Não que seja o único, mas esse talvez seja o pior. Com certeza é o pior, cara. Com certeza. Agora tem uma pergunta final aqui ainda sobre o universo Absolute. Estamos gostando? Recomendaríamos? Caralho, pra caralho. Vai na Somente a Mulher Maravilha, o Caçador de Marte, mas eu tô gostando de todos. Eu lembro que eu achei Lanterna Verde meio confuso e arrastado no começo, mas agora pegou ritmo. O mais fraquinho é o Flash. Olha, eu não li ainda o Lanterna Verde, porque eu sou contra Lanternas Verdes, eu odeio esse conceito. Mas é um conceito totalmente diferente. Não tem tropa, é totalmente diferente.
O Bud tá tentando me forçar a ler, assim, tentando me influenciar, né? A ler. Uma hora eu vou acabar chegando. Ah, René Montoya, pronto. Eu gosto muito do Superman, cara. Eu gosto demais. Eu sempre falo, eu acho Mulher Maravilha e Caçador de Marte os melhores escritos, mas o Superman é o que tem mais desenvolvimento. Pô, eu tô gostando muito, assim, sabe? De todos, na verdade. Eu acho que o universo absoluto, diferente até do Ultimate, que teoricamente chegou ao fim agora, que teve pouquíssima coisa que me interessou, assim, Homem-Aranha, como eu falei, em 6 edições eu já falei, puta que pariu, sabe? Tira a máscara, fica conversando com a família na sala de jantar, que é melhor do que as historinhas que tá rolando aí, a parte da ação. O resto, para mim, foi tudo dispensável, ideias soltas ali que pareciam legais, assim. Eu não fui muito pra frente no Ultimates, né? Falaram que fica melhor, fica bem bom também, mas eu só li Ultimates e o Aranha, os dois eu gostava, o resto até hoje eu não li. Não, eu não aconselho. O X-Men, que todo mundo falou bem lá, eu tentei, mas não gostei. Né? Eu vou ser xingado por isso. Eu acho a Pete Momoko uma roteirista muito ruim e uma desenhista maravilhosa. Ela é ruizinha assim, cara. Tudo que eu li dela eu achei ruim. Eu não li esse, então não vou julgar esse. Mas tudo que eu li dela eu achei bem chato. Eu já escutei isso também. Mas a arte dela é linda. A arte dela é maravilhosa, cara. Quando ela faz capas até capa alternativa para alguns gibis, agora a Panini tá lançando muitos gibis desses encadernadinhos aí com capa alternativa, é muito bonito de se ver. Mas X-Men não é porque não é, todo mundo fala, porque é uma coisa diferente, não sei o que, não é isso. A história simplesmente não me pegou. Como eu falei, eu quero que se foda, sabe? Se vai ser fiel ou não, eu quero que conte uma história boa. Para mim, a história... Prefiro que não seja, até. Exatamente. Eu falo isso do primeiro universo Ultimate, né? Porque a gente tá falando do Absolute e do atual, mas são dois universos que realmente são diferentes, né? Não é essa ideia de recontar a origem, não, é fazer algo bem diferente mesmo. O primeiro universo Ultimate, sim, era só modernizar e manter parecido. Exato. E eu sempre falei que a prova do fracasso do universo Ultimate original é Supremos, né? Porque o maior sucesso deles é o que fez diferente. E depois já cagaram tudo, apesar de eu gostar muito do Joey Madureira desenhado. Então... Ave Maria, eu faço mas eu recomendo. Pode falar. Eu não gosto nem do 2. Vou falar pra você, eu não gosto nem do volume 2, eu gosto só do volume 1. Eu não gosto nem do 1, cara. Eu gosto do 2 por conta do desenho. Juro pra você. Eu gosto do 1 e do 2, e aí acaba, e depois tem o Ultimate Avengers, que é legal também. Nossa, cara, mas é complicado. Mas o Absolute eu recomendo demais, assim. E talvez, não sei, é como você mesmo falou, o seu Chico Barney fala também. Cara, você pode pegar do número que você quiser. É interessante acompanhar a história como um todo, mas não precisa sair do número 1 para entender o Batman de 2 metros dando soco em criança. Até porque o desenvolvimento da história tá bem lento. Então já deu 1 ano e pouco já, né? E não teve nenhuma mudança. Meu Deus, o que aconteceu? Não, tá tudo... Você reconhece da primeira edição para edição 13, você entende. Você pular da 1 para 13, você entende. Não teve mudanças drásticas, assim. E cada ponto, assim, crucial, eles acabam relembrando uma hora. Tipo, a gente era amigo de infância. Nossa, olha o que o Bane fez com vocês. Ai, Bruce, você tá ficando cada vez pior. Sabe, as coisas estão ali, elas são relembradas, como todos os quadrinhos, né? Toda hora. Só tem uma crítica que eu sempre vou fazer, que é o Batman pobre. Caralho, ele tem mais coisa que o Batman normal. Cara, tem prédios inteiros na cidade. Aonde ele é pobre, esse filho não é dele, é invadido, pô. Mas ele teve que desenvolver a tecnologia que ele usa no prédio, naquele Batmóvel gigante. Porra, onde ele é pobre? Nossa, que Batmóvel maravilhoso. É verdade, tipo, onde ele comprou aquele carro se ele é pobre? Ele não é pobre. Onde ele tira esses brinquedos maravilhosos? Não, ele é um classe média, certo. Ele é um proletário, ele é um engenheiro bem remunerado. Ele só não ganha dinheiro ficando em casa, mas ele tem que pôr o pé na rua, mas ganha e ganha bem, né? Então. É isso. Senhores, eu ia fazer uma pergunta que, no fim das contas, acho que é um exercício de futurologia agora sobre o universo Ultimate, que era entender um pouco o que vocês esperam que vai acontecer agora com esse final do universo Ultimate. Se a gente vai ter um resquício, se eles vão usar alguma coisa do universo Ultimate propriamente dito, ou se vão só se ater ao lance das caixas, e com as caixas eles vão fazer um universo Ultimate dentro do universo 616, né? Ou seja, no meio lá, botar um monte de 2, 3 versões do mesmo herói, sei lá, enfim.
Olha, eu acho que vai acontecer justamente isso. Vão criar heróis diversificados do que a gente já tem estabelecido ali para tentar atingir outros públicos. Como os quadrinhos já têm feito faz tempo. Como eu falei, Homem-Aranha, você tem um batalhão de Homem-Aranha ali. Tem Homem-Aranha para todo gosto possível. Assim, o pior é o Peter Parker. Tem uma ideia. Mas acho que eles vão fazer isso e vão trazer. Na verdade, acho que da questão do Ultimate, eles vão pegar só esse conceitinho aí e talvez mais para frente começar a desenvolver para o Peter chegar no ponto que ele estava no Ultimate. De resto, eu acho que o que eles aproveitaram do Ultimate passado é o que vai manter. O Miles, o criador e olhe lá, sabe? Acho que não vai muito para frente não e acho que essa linha Ultimate vai ser esquecida logo mais, sabe? Eu acho que vai ser por aí, porque quando anunciaram que o final ia ter coisa que ia vazar para o universo normal e tal, eu achava realmente que iam ser personagens, ainda não tinha pensado nas caixas, não tinham confirmado isso na época. E agora que já tá mostrando as caixas e tal, não sei, é que eu não tô lendo as últimas edições ainda, não sei como tá o Endgame e tal, porque eu tava apostando em eles usarem o Rapaz de Ferro. Mas agora... De novo, né? Mais um toninho. Mais um toninho. Ave Maria, já fizeram isso, Bud, não dá ideia, pelo amor de Deus. Mas agora já não parece que vai acontecer. É o que eu falei, eles descartaram muito rápido mesmo. Foi. Eu tenho receio, é engraçado, eu imaginava que eles pudessem fazer alguma coisa do tipo, mas eu confesso que eu não esperava, né, que eles fossem fazer. Esse lance, por exemplo, de ter agora um novo Magnum, não sei o que, blá, blá, que eu não sei o que vai acontecer, né? Enfim, se ele vai ser o mesmo esquema do Homem-Aranha, Capitão América, não sei o que, se ele vai conviver com o Simon branco, ou se ele vai substituir o Simon por conta da série de TV, sei lá, qualquer porra que valha. Quem sabe que a Marvel... O Simon esteja aparecendo em algum lugar ultimamente. Mas eu confesso que ver isso me fez pensar que a Marvel, na verdade, começaria a fazer mais disso. Por isso que eu falei de ter um universo Ultimate dentro do próprio universo 616, por mais bagunçado e confuso que isso pareça, né? Ou seja, ter, sei lá, vou fazer uma nova versão do Hulk, ou o que quer que seja, sabe? Então, eles já tentaram, né? Um Hulk genil adolescente... um Ciclope jovem, um Nova mais novo. Eu digo, por exemplo, tentam o tempo todo, né, gente? Já teve o Hulk vermelho, já teve já teve a mulher Hulk sendo Hulk. Mas eu digo, por exemplo, sei lá, os caras tentarem de alguma forma usar essas caixas para trazer a Hulk que estava na versão mais atual do Ultimates, por exemplo, que era um lance meio aborígene e tal, né? Sim. Eu acho que essa questão, como eu falei, o conceito em si, por trás dos personagens do Ultimate, talvez seja carregado, não necessariamente, que eu acho que não vai mesmo, personagens novos aqui, mas o conceito dos poderes, de como desenvolve, coisa eles vão tentar colocar. Eu acho, sinceramente, assim, não vai dar certo, daqui a pouco volta tudo ao normal, porque a gente, como eu falei, a gente já teve a questão de... Eles tentam, alguma coisa funciona, a gente tava falando, essa geração que era os campeões e tal, a Kamala deu certo, por um bom tempo ela teve título, agora ela tá mais sumida, os outros sumiram muito rápido. Sim. Mas fica lá, o Hulk e o Icano nunca somem por muito tempo, por exemplo. Até uma série, inclusive, deles agora, né? Então. O problema é que eles fazem, eu acho que eles tentam coisas demais de uma vez, em vez de investir em uma por vez. E aí, talvez isso também não ajude a dar certo, né? Mas eu acho que aí eles vão tentar dar uma de nova geração de heróis, até porque tá tendo essa saga que é o Miles, né? No universo normal, com as caixas, e vai ter aquela saga dos Vingadores, o Armageddon. Também vai envolver as caixas e uma corrida armamentista de super seres. E vai desembocar num novo gibi dos Vingadores. Eles vão enfiar esses personagens novos nos Vingadores, tá muito na cara. Não, eu acho que tem que ser tentado, porque a gente teve bons personagens, a gente tá lembrando muito dos fracassos, mas os Jovens Vingadores, é o que eu odeio Vingadores. Os Jovens Vingadores foi uma boa iniciativa que eles fizeram de tentar tornar o mais atual
pegando, eu gostei até da jogar, pegando ali meio que o arquétipo daquele cara, mas não tem porra nenhuma a ver, sabe? É tipo, só parece, só lembra, sabe? Mas não tem relação nenhuma com o personagem que ele representa. E funcionou, assim. Pena que eles estão meio sumidos, a gente fala muito mais do Icano e do Hulkling, e começou a falar mais depois da série da Agatha, porque antes também já estava bem longe disso, né? Mas eu acho que se você às vezes tenta, se não traz numa onda, não, porque a gente sabe que tem muito leitorzinho reaça, que nem leitor não, né? Que vê vídeo do YouTube do cara falando, tem não sei o que preto agora, não sei o que, o cara é gay, né? Aí o pessoal fica virando a cara, nunca colocou no quadrinho, a mão no quadrinho, não que colocar a mão em algum quadrinho seja alguma vantagem na vida, mas ler sempre é bom. Mas se eles tentarem isso muito incisivo, for uma nova onda e tal, vai causar rejeição. Você não precisa nem ser um nerdola pau no cu, você sendo um cara que gosta da cronologia, esse tipo de coisa, você já vai olhar com outros olhos, tipo, puta que pariu, que sabe, um outro Homem-Aranha, um outro Hulk agora, não sei o quê. Como o Homem de Aço do Byrne recebeu essas questões, não é de hoje em dia, né? Pô, o meu Superman carregava a porra de 3 sóis na nuca, esse aqui não consegue levantar uma casinha, sabe? Então, é coisa geracional junto, sabe? Então, Que saco. Não, tem que ser assim e bem feito. Assim. O Miles, pra mim, foi a melhor coisa. Matou o Peter, foda-se, esse aqui é o Homem-Aranha, não tem volta, até que o Peter voltou. Mas eu acho que tem que ser nessas coisas. Tentar foi tão bom que o Peter voltou, olhou pro Miles e falou, continua. Ele falou, vou pegar minha mina aqui e vou embora. Sabe? E foi. Que eu acho que é isso, a questão não é você colocar um personagem novo, mais jovem, ou mais diferente, ou que tenha o nome e o conceito seja outro, tentar incluir ele talvez no conceito, no universo daquele personagem. Se pegar, a gente falou do Miles, o Miles, apesar de ter alguns coadjuvantes e ser o Homem-Aranha, etc., era outra parada, era outra realidade, era outro núcleo, era outra história. A Kamala, a mesma coisa, apesar dela estar lá naquele tempo, era Inumanos e Vingadores estavam em alta e tal, ela tá ali no meio, era outro núcleo, era outra conversa, era outra parada, que realmente dialogava com o que estava acontecendo com os jovens daquele tempo, né? O Miles foi o Peter Parker da época dele, assim como a Kamala também foi, assim como o Virgil, quando entrou o Super Choque, também foi o Homem-Aranha daquela época. A gente precisa de um personagem que represente aquela época, né? O ruim é que eles fazem depois que passa essa época, que não consegue manter muito não consegue segurar bem, né? Exatamente. A Miss Marvel eu acho um puto exemplo, porque ela foi, você olha lá, quantos criadores ela tem? Uns 5 ou 6, né? Porque foi editor, roteirista, foi um negócio muito planejado que fazia tempo que não acontecia, acho que nunca mais voltou a acontecer. De um personagem planejado, e funcionou bem por muitos anos. Quando começa a sair da mão desse pessoal que planejou, aí ficaram sem saber o que fazer com ela e ficou chato. Hoje quicando, vai de um lado para o outro, vai para vai para Campeões, agora vai para Homem-Aranha. Os Campeões ainda funcionou. Campeões é legal, eu adoro Campeões, é muito bom. Aí morre, aí vira Foi a última vez que ela funcionou para Valor. Ai, Deus. Aí volta, ai, meu Deus, sei lá. Agora é mutante, agora viajou no tempo. Agora... Meu Deus. Não, deixa para lá esse tipo de coisa. Senhores, quero agradecer demais a vocês pela conversa. Estamos aí pensando em como vai ser esse futuro dos gibis de hominhos. Queria pedir, obviamente, para vocês fazerem aquele tradicionalíssimo momento dos jabás, né? Onde as pessoas encontram vocês, assistem, leem, ouvem e por aí vai. Seu Leonardo Vicente. Bom, tem lá o Fala Animal podcast, a gente até comentou, a gente falou do Guerra Secreta do Jonathan Hickman, tem um episódio sobre ela lá no podcast do Fala Animal, sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Nas redes sociais está como Fala Animal, e a gente tem o Catarse também, que você pode apoiar a gente em catarse.me/Fala Animal. Seu Leroy, diga. Meus queridos, muito obrigado pelo convite. Sempre bom falar com vocês pessoalmente ou não. Na verdade, estou devendo pessoalmente, né? Já faz um tempão. Acho que desde o aniversário do Bud, né? Vamos aí. Quando a Gabi tocar lá no pub, me chama. Agora eu tô conseguindo sair, o cachorrinho já tá melhor, eu consigo dar umas voltas por aí. Mas se você não quer me encontrar em pubs, quiser me procurar na internet, vai lá, procura a nossa paginazinha Haterzaço, tá no Threads e no Instagram, porque o resto das outras redes sociais não tem o saco para elas e tal. E também
também tem o nosso canal no YouTube, Haterzaço, onde a gente faz vídeos quando quer, tem vontade. Mesma coisa que eu falei aqui dos quadrinhos. Quando eu tenho vontade, eu falo. Quando eu não tenho, eu não vou me obrigar a falar sobre quadrinhos, sobre coisa. Eu falo sobre o que eu gosto e o que eu não gosto. E espero que vocês gostem do que vejam por lá. Ou não também. Tá valendo. Obrigado de novo. Foda-se, é isso aí. Ultimate Haterzaço. Valeu demais, gente. Beijos. Tchau. E você, muito obrigado por ouvir mais este episódio de Imagina Se Pega no Olho. Lembrando sempre que esse podcast está disponível em tudo que é plataforma. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. É só escolher acessando o endereço www.imaginasepeganoolho.com.br ou então o link da nossa bio lá no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das nossas atualizações, basta nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, como Imagina Se Pega no Olho, e também no Threads e no Blue Sky. Mas nestes dois como Gibzilla, reunindo tudo que é da família de conteúdos Imagina. Tem também um canal no WhatsApp, para você não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós produzimos, sem depender dos algoritmos das redes sociais. O endereço também está no nosso link da bio. Não esquece que temos nosso canal no YouTube, hein? Já dá pra ouvir todos os episódios e ainda ver alguns vídeos mais longos que a gente tem arriscado a fazer sobre gibis, discos e demais nerdices. Procura por Imagina Se Pega no Olho, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. E a gente tem também o nosso podcast filhote, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, um talk show com quem vive de música a respeito das suas paixões musicais. E que tá entrando numa nova temporada. Então assim, é só procurar na sua plataforma de áudio favorita a imagem do nosso olhinho, só que com 2 orelhinhas. Para quem gosta de cultura pop, também estamos no gibzilla.com.br, escrevendo semanalmente sobre filmes, séries, músicas, quadrinhos, o pacotão completo. E por último, se você tiver interesse em ajudar esse casal de produtores de conteúdo, considere mandar um pix de qualquer valor para gibzilla@gmail.com. Vai ser uma ajuda e tanto para quem rala fazendo um trabalho 100% independente. Era isso. Valeu demais pelo seu apoio e até o próximo episódio.